Além da Matrix. Algo que nós admiramos muito é, sem sombra de dúvidas, o canal Além da Matrix. Opa, brincadeira, a inteligência artificial. Muito se fala e aplaude a evolução dela e o nível que cada dia que se passa ela tem avançado. Mas até onde isso é bom para nós como futuros empregados ou trabalhadores? Se inscreva, curta e ative o sininho do nosso canal. Hoje vamos ter a coragem de contribuir para seu desenvolvimento pessoal. Mostrando um pouco dos riscos da IA, a meta é te deixar além dela e da Matrix. Vocês já ouviram falar de Yuval Harari? Bom, conheçam ele, um autor de 2 dos livros mais influentes dos últimos anos. Sapiens e Homo Deus se mostra preocupado com o avanço da tecnologia e seus efeitos colaterais. Boa parte de sua ansiedade existencial é tratada no mais recente livro 21 lições para o século XXI, publicado em 2018. Agora que você conhece o mínimo dele, podemos continuar nosso vídeo. Os primeiros capítulos desta obra são dedicados ao que ele chama de desafio tecnológico e seus desdobramentos, da extinção do trabalho às grandes corporações assumirem a interpretação de nossos dados. Em outras palavras, segundo Harari, a tecnologia nos fará cada vez mais vulneráveis e fracos, sendo facilmente manipulável. Além disso, Harari tem uma frase polêmica: a inteligência artificial poderá criar uma geração de pessoas inúteis, disse Harari durante uma palestra no HSM Expo 2019, dividindo a opinião das pessoas em duas. Longe de ser uma coisa fora da realidade, Harari aponta para um futuro próximo onde a automação será a norma para países ricos produzirem ainda mais riqueza. Não estou preocupado com a Suíça ou Dinamarca, eles têm dinheiro para lidar com isso. Reinvenção, disse Harari em uma conversa ao palco com o jornalista Márcio Gomes. Se a disrupção tecnológica já é vivenciada por nações como Estados Unidos e China, que têm concentrado esforços, pesquisa e investimentos para a chamada Quarta Revolução Industrial, países em desenvolvimento são aqueles mais vulneráveis à atual corrida pela inteligência artificial. Sabe o que isso quer dizer? Os grandes estarão em zona de segurança, pois possuem um controle disso, mas os menores não. A revolução da inteligência artificial vai criar imensa riqueza na Califórnia, na China, mas falhará em países em desenvolvimento. Antes, países em desenvolvimento poderiam fazer riqueza com o trabalho da mão de obra de pessoas, pontua Harari nesse mesmo encontro. Mas em um mundo automatizado, com máquinas que podem produzir a maior parte do trabalho pesado em cidades como Nova York, onde a indústria têxtil, Harari cita como exemplo, vai querer fabricar suas roupas. Apesar de parecer uma coisa de outro mundo, nós já enxergamos isso na indústria de automóveis. Se os países em desenvolvimento não se reinventarem, eles falharão, finaliza o escritor Harari. É preciso reinventar-se sempre, e quando nós colocamos esse poder e direito apenas nas máquinas, nós abrimos mão de nosso trabalho. Como será o futuro do trabalho? Já se perguntou isso? Nosso amigo Harari não tem uma resposta certa para algo que não há como desenhar, dada a evolução exponencial que a tecnologia tem mostrado nos últimos anos. Mas nós podemos deduzir uma coisa ou outra. Pense nos serviços recorrentes ao seu redor que foram transformados pela tecnologia. De corridas de táxi por aplicativo, às cada vez mais raras visitas ao banco, porque afinal de contas ele já reside em seu celular, estilo Nubank ou Next. O mercado em 50 anos ninguém sabe como será, mas será completamente diferente de hoje. Diz Harari: a inteligência artificial e robótica vão mudar profissões, e muitos dos trabalhos que as pessoas fazem hoje vão desaparecer. Novos vão emergir, mas nós não sabemos se trabalhos suficientes vão ser criados. Ressaltou, e essa fala dele é muito importante. Será que criaremos profissionais o suficiente para cuidar da IA? Há hoje a noção de que letrados em tecnologia estariam fora do alcance da automação. Mas o que acontecerá com esses empregos quando a própria inteligência artificial conseguir escrever códigos sofisticados? Até os profissionais que citamos acima deixará de existir. O escritor reforça a ideia de que o desafio precisa ser encarado pela capacidade de as pessoas e profissionais se reinventarem, com cada vez mais curtos intervalos de tempo para combater a IA nesse sentido.
Não temos muito tempo. Pontua. A pergunta que temos de fazer é o que devemos ensinar às crianças hoje para que elas se mantenham relevantes daqui 40 anos. O futuro do trabalho, diz a Harry, demandará uma combinação de muitas habilidades, o que vai deixar mais valiosa cada mão de obra. Outra preocupação totalmente válida do filósofo diz respeito à onipresença que grandes corporações estão assumindo em nossas vidas, devido ao acesso que têm aos dados de consumidores desde idade a endereço. Essa mudança já está a caminho. Bilhões de pessoas hoje confiam nos algoritmos do Facebook para contar o que é notícia, no Google para dizer o que é verdade, na Amazon para o que assistir e na Baidu para o que comprar. E não é verdade? No futuro, algoritmos mais sofisticados vão dizer quem pode ou não trabalhar e com quem devemos nos casar. O escritor questiona o significado da vida humana quando todas as decisões mais importantes forem tomadas por algoritmos. O avanço da tecnologia significa que governos e empresas estão cada vez mais próximos de hackear milhões de seres humanos. Nesse processo, é fundamental seguir um conselho antigo: conhecer a si mesmo. Ou vocês nunca consultou alguma coisa na internet antes de tomar uma decisão, que foi baseada em outras pesquisas e avaliações de pessoas que o algoritmo pontuou? E aí, não fique espantado. Nós preparamos esse vídeo justamente para você se preparar e se capacitar mais ainda, para não perder seu lugar no mercado para as máquinas. Então, sem medo, comece a se capacitar e estudar mais ainda. Uma faculdade de TI vai cair muito bem. E também curta e se inscreva no nosso canal, ativando o sininho, assim vai ficar ligado em todas as novidades do mundo e saberá como lidar com elas, além de ficar além da Matrix. Abraços!